a trajetória, assim, da mulher, né, que veio lá de toda a família falando que não pode, né, que não deve ser assim, que tem que ser a mulher da casa, né, mais a certinha e tal. Acho que a nossa geração, assim, todos também passamos por isso. O que você fez para mudar o seu mindset? Olha, como eu disse, eu vim de uma criação ali. O que me mudou, vou te dizer, foi um grande psiquiatra, que eu amo ele de paixão, Dr. Sérgio de Paula Ramos. Conhece? Sim. Não tem como não conhecer esse homem, né, gente? Amo ele de paixão. Ele foi um divisor de águas na minha vida. Eu procurei o Dr. Sérgio porque o meu ex-marido era dependente químico. E ali, eu tinha 23 anos, 22 anos na época, alguma coisa assim. E ali eu fui descobrir, porque, tipo, eu sempre fui muito curiosa. E as minhas amigas sempre diziam assim, tipo, que eu falava todas as coisas, eu dava dicas para elas, entendeu? Por isso que eu fui acabar me transformando em quem eu me transformei hoje, por eu nunca ter tido problemas em falar sobre isso, em buscar ajuda para isso. E eu lembro que um dia eu cheguei lá e eu falei, eu sofria com 23 anos. Né? 2 filhos. 2 filhos. E ele, não, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. Né? E aí, eu saía de lá, eu ligava para as minhas amigas, eu falava para as minhas tias, eu dava. E eu sempre tive uma postura muito diferente, assim, porque eu fiz ginástica olímpica durante muitos anos da minha vida. Então, eu já era aquela menina que as adolescentes meio que se escondem. Então, e eu estava sempre assim, porque eu apanhava do técnico se eu não tivesse com a coluna ereta, entendeu? Com o peito para fora, a barriga para dentro, né? Então, as mães das minhas amigas já diziam, olha, aprende com ela, olha como é que ela se senta, olha como é que ela caminha. Olha como é que tu tá toda desengonçada, né? Ela, tu joga um saco de estopa nela ali, ela tá bonita. Eu boto tudo que é roupa de marca, tu fica... Era assim, sabe? Então, eu sempre tive essas coisas, essas curiosidades, e falar abertamente, procurar ajuda, né? E, então, eu passava. E isso acabou fazendo com o quê? Com que as mulheres se reunissem, se juntassem, as minhas amigas, faziam grupinhos, as minhas tias, as minhas primas. E eu estava sempre... E aquilo foi se tornando algo assim... Foi realmente um divisor de águas, porque ali eu comecei a aprender muita coisa. Ali eu nunca esqueço de uma frase que o Dr. Sérgio falou para mim quando eu falei que eu era fria. Eu disse que eu devo ser fria, porque meu marido está sempre pronto. Meu marido botou ali já... né? Era uma coisa assim, né? Então, assim, o que acontecia? Ele disse, Rita, tu tem que entender que o homem, ele precisa gozar para relaxar. Entendeu? É algo físico, né? O homem, assim, se ele tá tenso, ele precisa dar uma para relaxar. Se ele tá feliz, ele tem que dar uma para comemorar. Se ele tá triste, ele precisa dar uma para ficar melhor. Enfim, o homem, ele precisa gozar para relaxar. A mulher precisa relaxar primeiro para ela poder gozar. Aí ele disse, quando é que tu tá relaxada? E eu com 2 filhos pequenos, né? E aí, assim, sem ter autoconhecimento, sem conhecer direito como é que era o meu corpo. Na verdade, eu não sabia o que era ejaculação precoce. Eu achava que era, né? Tipo, não, eu que não dou conta. Não, muitas vezes, um dos grandes problemas também dos homens, e é um problema atual, inclusive, cerca de 60% dos homens tem isso. Olha. E aí a mulher fica achando que é ela que não conseguiu. Eu não... Nossa, ele se excita tão fácil, ele chega lá. Eu não. Lembra que eu falei que o homem é visual? Que a mulher começa aqui, enfim, várias outras coisas. Muitas vezes tu tá ali pronta, né? Eu me lembro, assim, muitas vezes, vai comprar um lingerie diferente, vou fazer... Hoje eu vou me livrar dos filhos, vão dormir lá na casa da sogra, vou fazer papapá. Aí chegava na hora do jantar ali, se a televisão tivesse ligada, eu via ali que as criancinhas na Somália estavam passando fome. Eu, não! Entendeu? Então, assim, a mulher, ela oscila muito isso e a gente tem que tomar cuidado. E isso eu adorava. Eu digo, tu deve passar pela mesma coisa. Vem cá. E aí, começou assim. Mas como você saiu desse relacionamento? E, pra te ver, foram 10 anos de casamento. E quando saí, assim, eu tinha 29 anos. E até os meus 29 anos, ele tinha sido o único homem da minha vida. Quem diria, né? Poxa, pessoa, né? E aí, quando eu saí, eu pensei, meu Deus, e agora? Eu tô velha, porque é a primeira coisa que tu pensa. Eu tô velha, com 29 anos, 2 filhos, como é que eu vou ir pra pista? Eu vou perder dessa mulherada toda que tá aí na pista há muito tempo, novinha, sem filho. Eu me achava velha, acabada, que o mundo tinha terminado pra mim, né?
E aí, eu me lembro que eu tive ali, eu sempre digo, foi a dieta que funcionou na minha vida. Eu perdi 10 quilos em 2 meses, quando eu me separei. Nossa, eu tava me amando, né? Magra e tal, né? E aí eu comecei a perceber que, por isso que eu digo que a terapia é fundamental, gente. Sim. Eu fui para a terapia por um outro motivo, e a terapia, para mim, foi tipo, ela fez a minha base. Se eu soube me portar, se eu soube conduzir, se eu soube ser quem eu sou hoje, se eu me construir desse jeito, que eu não digo que eu me desconstruí. Eu até não gosto muito dessa palavra, sabe? Eu prefiro dizer que eu me construí, né? E a terapia foi fundamental para mim, né? E aí, tipo, não, estou solteira. Eu preciso me comportar como uma mulher solteira, não como uma mulher casada, né? E a partir daí as coisas, tipo, como eu tinha essa sensualidade que era muito natural em mim, mas eu não percebia, e eu não acreditava, porque eu não tinha autoestima trabalhada também, por viver num relacionamento que era tóxico, gente. Sim, total. Né? Meu ex-marido tinha problema com álcool, drogas, aí veio a traição, foi aí que eu não perdoei. Quando eu descobri. Foi a gota d'água. Aí eu digo, não, poxa, superei isso tudo até aqui. Né? Estive junto até aqui, fiz tudo, né? Abri mão de... E agora isso não quero mais, né? Sim. E aí foi dado o start. E aí, tipo, o meu ex, para te ver, quando eu comecei a trabalhar com isso, vocês não vão acreditar, né? Eu conto sempre isso. Meu ex-marido me ligou uma madrugada, que a gente costumava se falar, às vezes, na madrugada, com relação a filhos e tal. Não é porque tu sempre vai ter essa relação. Tem, com Não filho, tem jeito. né? Já fazia cerca de 1 ano e pouco, eu acho que eu estava divorciada. E ele me ligou uma madrugada e ele disse, escuta, por que tu não transforma esse teu dom num trabalho? Olha, ele que te deu a ideia. Eu disse, dom? Eu disse, imagina, até parece que eu andava, né, fazendo manobra radicais, não era assim, né? E ele disse, tu não percebe isso? Ele disse, até hoje, as tuas amigas, as tuas conhecidas me param para perguntar de ti onde é que tu tá, porque tu sempre conversava com elas trabalhavam a autoestima, elas se sentiam melhor, tu dava... E aí eles, tu não vê, disse, sabe, vai fazer disso o trabalho. E aí começou a acontecer. Olha, que tipo, legal. o meu filho mais novo dizia, eu sei como é que a minha mãe começou. Porque às vezes as pessoas me perguntam, como é que tu começou? É uma pergunta muito frequente, assim, quando estamos entrevistando, né? E o meu filho mais novo, que hoje, né, na verdade, ontem, ele fez 36 anos, né? Mais novo. Mais novo, né? Ele fez Irmãos 36 mais anos super ontem. novos. Ele disse, uma vez entrevistando, ele era pequenininho, ele estava do lado, ele disse, eu sei. Ele disse, como é que a minha mãe começou? Ele respondeu. Sabe, né? Ele disse, não, a gente ia para a nossa cidade lá, Guaporé, que era interior do Rio Grande do Sul, ia para lá, passar uns dias na casa da avó, e as amigas da minha mãe começavam a ligar lá, e dali a pouco se reuniam tudo lá em casa, aquela casa enorme da avó, e elas se trancavam todas no quarto da mãe. Era um barulho de móveis sendo arredados, eles botavam música alta, davam risada. Era uma E mentoria. Mentoria. E ele disse, a gente queria saber o que estava se passando lá dentro, né? Ele disse, anos depois eu vim a descobrir que a minha mãe estava ensinando striptease para as amigas dela. Né? Então começou assim, sabe? Maravilhosa. E a coisa começou a tomar uma proporção que daí eu digo, realmente, eu tive que começar a estudar muito. Você ensinava mesmo na prática. Na prática, sabe? E às vezes, hoje em dia, em imersão, porque isso é uma coisa mais, né? Imersão, ou dentro dos cursos online ali, elas podem, obviamente, ir para essas vertentes mais de intimidade mesmo de um casal, Que né? legal. Até porque eu sempre digo, striptease não conquista homem. Se conquistasse, todas as strippers e profissionais do sexo estariam num relacionamento Muito sério bom. no dia seguinte, não é o caso? Mas seduz.